Estamos diante do trono, diante do trono. Estamos diante do trono, diante do trono. Estamos diante do trono, diante do trono. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande e manso verso, louve o dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhes mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centros de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, indo ser gigante, gratos a Deus louvar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe veraz louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, Jesus querido. Bendito é o Senhor. Aleluia. Vamos ainda louvar o Senhor Jesus com mais um hino de adoração ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar o hino de número 33 da nossa harpa, adorando o Senhor Jesus nessa noite, nesse momento tão especial de adoração ao Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Segura bem a minha, pois eu tão fraco sou.
sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nem um só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, uma boa noite, Deus possa abençoar vossas vidas. Essa oportunidade que Deus nos concede, quero eu agradecer à pessoa do pastor Levi e pelos dias que estamos vivendo, se faz necessário também estar gravando cultos ou live, como alguns irmãos estão, para que o povo de Deus não fique sem alimento espiritual na sua casa, na sua mesa, né, no seu espírito. E é claro que neste momento a nós é dado pelo Espírito Santo de Deus a oportunidade. Desde já eu peço que o Senhor Deus me dê graça para que a sua palavra seja ministrada e que Ele nos dê revelação, tá bom? O texto que iremos ler é Mateus capítulo 16, versículo 18, e a parte do versículo 19 que nos fala: E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu. Bom, meus queridos, quem vos fala é o pastor Jonas, creio que alguns já me conhecem, e nós estamos nesses momentos, vivendo momentos difíceis, como todos sabem, mas queremos aqui trazer uma palavra de Deus para a igreja, uma palavra de Deus para a igreja. Quando Jesus falou esse texto, ele falou exatamente segundo a revelação do Pai na vida de Pedro. Quando Jesus ele chegou ao seu discípulo e perguntou: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Alguns disseram, um disse que o Senhor Elias, João ou algum dos profetas. E Jesus queria saber deles: e vocês? O que dizem que eu sou? Jesus ele sempre quis e quer que nós como crente tenhamos certeza e convicção daquilo que seguimos e daquilo que aceitamos. E Pedro, ele creio que se levantou ali,
E na inspiração do Pai que deu a ele a revelação, ele disse: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante desta revelação do Pai a Pedro, Jesus então ele começa a falar, dizendo: e eu também te digo que tu és Pedro. Se Pedro falou que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, a rocha perfeita, o varão perfeito, segundo Adão, a imagem perfeita de Deus, o Verbo encarnado, Jesus então fala para Pedro, dizendo: e eu também te digo que tu és Pedro. Porque Jesus estava apontando para a personalidade de Pedro. E Pedro deveria entender, como entendeu, que a rocha que firma a igreja é o próprio Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele falou exatamente e que nossos pais beberam, né, da água espiritual que saiu da rocha. E a rocha era Cristo. Então, meus queridos irmãos, Cristo como a rocha. Quem está firmado na rocha, diante de situações, não cai. Foi exatamente uma comparação que Cristo fez quando falou aos discípulos e àqueles que estavam ali ouvir, dizendo: eu vou assemelhar um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu vou assemelhar exatamente aquele que ouve e pratica a minha palavra. O que pratica a minha palavra é semelhante ao que edifica a sua casa sobre a rocha. Edificar a casa na rocha não é algo simples. Demanda muito trabalho, muito esforço, muito tempo. Pelo contrário, edificar a casa na areia é bem mais simples, leva menos tempo. Então, Jesus estava falando que aqueles que praticam e ouvem, ou ouvem e praticam a palavra, é exatamente comparado ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E vem os problemas, vem as calamidades, vem as situações, mas ele permanece firme porque está na rocha. A igreja está firmada na rocha. Em tempos de adversidades, meus queridos, a igreja ela tem se mostrado forte. Ela tem ficado de pé. Por quê? Porque ela confia na rocha aonde seus pés estão firmados. Confia naquele da qual o salmista nos fala, que ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Nos momentos de calamidade, nos momentos de sofrimento, Deus nunca vai abandonar seu povo. Mas tudo que vem ao seu povo é para ensinar o povo de Deus e levar o povo de Deus a refletir sobre a sua própria vida e sua conduta diante de Deus e da sociedade. O que podemos aqui, meus queridos irmãos, observar e ver que o próprio Jesus traz essa revelação, que quando ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porta aqui fala exatamente de quê? Nós vamos entender. Essas portas, elas estão abertas perante a igreja. Essas portas, elas não são escapes de salvação. Elas são meios de destruição para a igreja. As portas, elas pelejam e estão pelejando contra a igreja de Cristo, tentando sucumbir. Mas o próprio Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja
São aqueles que são chamados para fora. São aqueles que não vivem mais segundo o mundo, mas que vivem segundo os padrões divinos que Deus tem nos dado. A igreja não é aquela amante do mundo, mas é aquela que são inimiga do mundo porque somos amigos de Deus. Igreja são aqueles que na realidade nasceram de novo, da água do Espírito. Igreja é aquele que passou pelo processo do novo nascimento, que agora vive em novidade de vida, não para praticar mais os seus erros de outrora, mas para viver segundo a vontade daquele que nos chamou. Nós estamos vivendo tempos difíceis, dos quais Cristo outrora já tinha nos alertado, dizendo: não venham ficar com medo, aterrorizados, porque mister é que isto aconteça. São princípios de dores. Nós estamos vivendo esse tempo de princípio de dores, mas da qual Deus está com a sua igreja. Uma coisa bastante interessante, meus queridos irmãos, da qual o nosso Senhor Deus nos traz para que possamos entender, é algo que ele falou a Pedro, dizendo: e eu te darei as chaves do reino do céu. Essas chaves simbolizam a autoridade. A igreja, ela tem autoridade. A sua autoridade, ela só é válida quando ela está na realidade seguindo os padrões que são realmente mandamentos de Deus para a nossa vida. A igreja, ela só pode exercer autoridade se ela cumprir exatamente os 4 requisitos que encontramos em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. Quando Jesus ele fala, se o meu povo, ele fala exatamente de intimidade, de algo peculiar, de algo seu, que se chama pelo meu nome. Ele fala de parentesco, porque todos aqueles que fazem a vontade de Deus, como disse Jesus, aqueles que ouvem a minha palavra, é meu irmão, minha irmã, meu pai e mãe. Você está lembrado? Quando nós cumprimos os 4 requisitos, que nós somos um povo peculiar de Deus, que somos filhos de Deus, e que o próprio Senhor Deus disse que quando viesse maldição sobre a terra, peste sobre a terra, o povo teria na realidade uma arma muito poderosa, a oração. Mas diante dessa oração, o povo de Deus, eles tinham que estar na realidade nesses 4 requisitos. Eles tinham que ser um povo humilde, da qual o texto nos diz: o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Aqui exatamente vai falar o quê? Se humilhar é eu entender que sou dependente de Deus. É o contrário daquelas pessoas que são soberbas, que diante da dificuldade elas não reconhecem que só Deus pode lhe socorrer. Se eu me humilhar, reconhecer que Deus é meu Senhor e que eu sou dependente dele, se eu orar, que esse texto orar no hebraico é exatamente se eu mediar, se eu interceder pelo meu irmão, se eu orar pelo meu irmão em favor da nação, em favor do povo, se eu buscar a face de Deus, fala de comunhão, de estreitamento, de intimidade. E se o povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos, a igreja ela tem uma grande autoridade nessa terra. Para que possamos entender, Tiago, ele reconheceu na pessoa de Elias, dizendo: Elias, um homem sujeito às paixões como nós, mas que orou e por 3 anos não choveu. O poder da oração. Se a igreja se colocar de joelhos, clamar a Deus com sinceridade,
e reconhecer seu erro. Porque muitas vezes, meus queridos, nós não queremos reconhecer nossos próprios erros. Nós somos peritos em apontar erros e defeitos das pessoas, mas nós não reconhecemos os nossos próprios erros. Neemias, quando se levantou ou se dispôs para a reconstrução do muro de Jerusalém que estava destruído, a oração dele diante de Deus foi: Senhor, eu e meus pais, nós pecamos. Nós temos que reconhecer, como o Tiago mesmo tem falado, as nossas misérias e humilharmos perante Deus. E Deus, no seu tempo, nos exaltará. Se você, meu irmão, nós estamos aqui como seres humanos frágeis, mas nós devemos reconhecer nossas fragilidades, devemos reconhecer nossos erros e buscar de Deus graça e misericórdia. É tempo de nós nos unirmos mais, nos aproximarmos mais, porque a nós foi dado a chave do reino dos céus. A nós que somos ministros, pastores, obreiros, homens, mulheres de Deus, e nós temos sim a autoridade através do nome de Jesus, de pelo nome de Jesus destruir todas as potestades que se levantam contra a igreja, contra a nação. Mas nós devemos ser um povo que seja conhecido não pela sua vaidade, não pela sua exuberância, mas pela sua simplicidade, pela sua humildade, pelo seu amor, pelo seu mútuo amor uns pelos outros, pela sua compaixão para com aqueles que estão numa situação miserável. Nós devemos reconhecer quem somos. Aí então, Deus, ele ouve do céu quando há sinceridade dentro de nós. Jesus, ele quer que a sua igreja reconheça que nesse tempo de calamidade, porque nada vem sobre a nação sem um propósito. Esse propósito que vem até nós é para que possamos fazer uma alta reflexão, como é que está o nosso altar diante de Deus, como está a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos entender, meus queridos, que em Pedro a igreja não seria edificada, mas em Cristo a igreja, ela jamais será vencida, porque ela está firmada na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para encerrarmos aqui, meus queridos, para que você possa entender o poder da oração, quando Pedro foi preso, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, lá pelo capítulo 12, que a igreja fazia oração contínua em favor de Pedro. Deus abalou o cárcere onde Pedro estava. Os portões foram abertos e Pedro foi liberto. O poder da oração feita pelo um justo pode muito em seus efeitos. Quando a igreja reconhecer a sua autoridade e reconhecer que tem o aval de Deus, quando esta igreja ela está pautada na palavra, ela realmente tem a sua base em Cristo, é uma igreja imbatível, é uma igreja poderosa, é uma igreja da qual as portas do inferno se levantam, mas para cair, porque mesmo que a enfermidade chegue, na autoridade do nome de Jesus você é alcançado pela vitória. Mesmo que a calamidade chegue, Deus é o nosso socorro, Ele é o nosso auxílio. Mesmo que os mares rugem, se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. Deus está no meio da igreja. É tempo, é momento de a gente olhar para o céu e dizer: Senhor, eu preciso estar mais perto de Ti. Eu preciso reconhecer que sou pecador e que preciso mais amar o meu irmão. Preciso mais se aproximar de Deus. Crente, noiva, esposa de Cristo, Jesus está voltando.
E muitos que estão anêmicos espiritualmente não poderão subir se não consertarem suas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos estar mais próximos de Deus, mais perto de Deus. Que o Senhor Deus resplandeça o seu rosto sobre nós. E esta é a palavra para fecharmos aqui. Nada e nem ninguém pode parar uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que preza o amor. Uma igreja que na realidade respira bondade e misericórdia. Nada deste mundo pode abalar a fé de um homem e de uma mulher cujo seu desejo é agradar a Deus. Mesmo que venha calamidades, mesmo que as doenças venham com todo ímpeto e força, Deus ele tem zelado do seu povo e da sua igreja. Deus está permitindo isto, meus queridos, para moldar a vida de muitos crentes, para mostrar que ele está voltando e para dizer: é tempo de estar na minha casa com sinceridade, porque isso vai passar, mas até que o povo de Deus, na sua maioria, reconheça que precisamos viver um avivamento da nossa vida, a respeitar as autoridades constituídas por Deus, que diz respeito da nossa igreja, pastores, obreiros, a entender que, respeitando a vontade de Deus, estamos sendo sinceros naquilo que Deus tem projetado para nós. O meu abraço a cada um de vocês, que Deus possa abençoar vossas vidas, e neste momento eu quero fazer uma oração e uma palavra para você, dizendo: não deixe que o medo sufoque a tua fé, não fique desesperado, creia em Deus, porque a última palavra é de Deus. Brasil, nação, crentes, igrejas, despertai-vos, porque a vossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, eu quero orar em favor deste irmão, desta irmã, desta cidade, desta nação, em que o Senhor, meu Deus, permitiu. E eu sei, meu Deus, que há de acontecer tudo aquilo que o Senhor realmente tem determinado. Mas eu sei que o teu povo será guardado, eu sei que o teu povo estará sobre o teu manto, sobre a tua proteção. E sei que nesses momentos o Senhor vai, ó Pai, ao encontro daqueles corações que precisam rever seus conceitos, para que venham estar perante o Senhor firme e forte. Ó Deus, que cada um, meu Deus, na noite deste dia, possa ver e contemplar as grandes maravilhas que o Senhor ainda vai fazer. Muitas almas para o reino de Cristo. Sim, meu Deus, porque esta é a tua vontade. No nome de Jesus, quero eu te agradecer hoje e sempre. Amém e amém.